Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para falar do amor de Deus e falar um pouco da palavra de Deus, assim como diz em Mateus capítulo 18, versículo de número 18, que o que ligares na terra será ligado no céu e o que desligares na terra será desligado no céu. Então, antes de começarmos a mensagem da palavra de Deus, queremos convidar você a meditar neste hino e louvar juntamente conosco, que tem por título Canta que eu cuido. Deus, por certo, tem uma palavra ao teu coração, que esta mensagem possa te alimentar e te fortalecer em Jesus Cristo. Eu tenho visto e ouvido o que tu tem dito todo dia, que não suporta essa luta, essa prova, esta agonia, que não sabe mais o que fazer, que já teve vontade de morrer, pra ver se diminui-se uma vez toda esta dor. Te disse como é que vencerás todo este deserto, não é desistindo, nem parando no caminho, não é retrocesso, pois o meu futuro pra você, você nem imagina o que vai ser. É verdade, é de espantar. Esqueceu do que te falei, da estratégia que te passei. Faça o que eu estou fazendo, pois novamente eu vou te falar. Canta que eu cuido da tua casa, canta que eu cuido da tua vida, canta que eu cuido do teu lar e protejo os teus. Canta que eu salvo teu marido, canta que eu te livro do perigo, canta pois eu tenho recebido. Receba a receita. Pelo vale da morte, mas não temas, pois contigo estou. Me adora, me glória a Deus, aleluia. Ninguém te toca, ninguém te fere, nem te oprime, nem com você mexe. Você tem dono, não é sozinho. Proteção neste caminho, és meu ungido, meu escolhido. Porque também se preocupar, ficar aflito. Eu já falei e torno a falar, que com você eu faço até o sol parar. O teu final, a tua história, sou eu quem estou escrevendo. E alegra, pois o fim da tua história termina vencendo. Glória a Deus, aleluia. É isso que Deus tem para te falar este dia. A tua história termina vencendo, porque é Deus quem está escrevendo. Canta que eu cuido da tua casa, canta que eu cuido da tua vida, canta que eu cuido do teu lar e protejo os teus. Canta que eu salvo teu marido, canta que eu te livro do perigo. Eu tenho recebido. Glória a Deus, aleluia. Pelo vale da sombra da morte, mas contigo estou. Glória a Deus. Por quê? Ninguém te toca, ninguém te fere, nem te oprime, nem com você mexe. Você tem dono, não é sozinho.
És meu ungido, meu escolhido, por que também se preocupar, ficar aflito? Eu já falei e torno a falar, que com você eu faço até o sol parar. O teu final, a tua história, sou eu quem tô escrevendo. Te alegra, pois o fim da tua história termina vencendo. Esse hino maravilhoso, ele serve para que nossa alma se apegue ao Senhor. E a estratégia em meio à luta é louvar. E hoje iremos falar sobre uma passagem bastante conhecida. O Senhor colocou uma mensagem no meu coração e quero repassar para você que você possa se alimentar. Não sou cantor, mas adorador. E que você também possa ter adorado juntamente comigo nesse hino, essa letra maravilhosa que fala o nosso coração. E a passagem que iremos meditar na palavra de Deus está registrada no livro de 1 Samuel, capítulo de número 2, do versículo 12 ao 36. Se você já acompanha os vídeos que postei neste canal, você vai prestar atenção que sempre faço anotações por meio da palavra de Deus para poder lhe entregar a verdadeira a palavra de Deus de forma mais correta. E iremos meditar hoje o que está registrado em 1 Samuel, capítulo de número 2, do versículo de número 12 ao versículo de número 36. A Bíblia assim nos diz: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e que dava a ele na caldeira ou panela, ou tirava ou marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo o Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimares a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa parte para assar o sacerdote, que não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: Queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti, quando desejar a tua alma. Então ele dizia: Não, agora hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho, e a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia, quando seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E Eli abençoava Elcana e a sua mulher, e dizia: O Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor, e voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concedeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhe: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim como o Senhor também para com os homens. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso, para trazer o éfode perante mim,
e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque das coice contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honra teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar de meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal a saber o que sobrevirá a teus 2 filhos, Ofni e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e segundo a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante de mim, do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá, rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal para que eu possa comer pão. O que queremos falar hoje é sobre o jovem Samuel. E o título desta mensagem tem por título Fazer-se agradável ao Senhor e para com os homens. Como nós podemos observar, nesta passagem existe um contexto. E existe um motivo para que essa mensagem ele chegue ao teu coração hoje. Porque esta passagem ela tem um objetivo, que é fortalecer a tua vida. A Bíblia, quando fala a respeito do jovem Samuel, ele tinha segredos que se tornavam ele agradável diante de Deus e diante dos homens. E o que iremos falar aqui é alguns desses segredos que fazia Samuel em meio a este cenário em que os filhos de Eli eram denunciados e todo o povo via que os sacerdotes da casa do Senhor estavam fazendo errado. A Bíblia diz que Samuel ele se apegou a algumas coisas que fizeram com que o jovem Samuel, diante do Senhor, primeiramente, fosse agradável e perante os homens ele se tornasse agradável. O que foi que Samuel fez que o tornou agradável diante de Deus? A Bíblia diz no livro dos Salmos que a seguinte expressão, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. A Bíblia estava falando de pessoas que procuram agradar ao Senhor. E hoje iremos tratar a respeito de algumas atitudes que Samuel tomou em meio a esse caos. Ele visualizar que os filhos de Eli não queriam ter comunhão e que as notícias da sua rebelião estavam se espalhando, a Bíblia fala e recomenda que para que eu e você seja agradável ao Senhor e agradável aos homens, é preciso tomar atitudes de que Samuel tomou. E como a gente pode observar, Samuel ele teve alguns segredos para a sua vida vitoriosa. E esses segredos para uma vida agradável, diante de tantas as denúncias, ele deixou algumas características. Primeiro, para você entender o que iremos tratar hoje. O jovem Samuel, ele foi um propósito de Ana, sua mãe, quando ela fez um propósito no seu coração de entregar o seu filho para a casa do Senhor. E quando entregou o seu filho para a casa do Senhor, a Bíblia diz que Deus mostrou algumas coisas que iria fazer na história de Samuel para o seu futuro. Quando a gente pode observar esses 2 versículos finais que a gente leu. E quando a gente vai observar algumas coisas que o Senhor disse que faria na vida de Samuel, ele disse que ele seria um sacerdote fiel, agiria segundo o coração de Deus, seria próspero material e espiritualmente e estaria ao lado de Davi em harmonia de pensamento
diante da vontade de Deus. E quando a gente vai trazer esta passagem para a minha vida e para o período atual em que estamos vivendo, de cenários parecidos com a que Samuel viveu, a Bíblia afirma que para trazer para a minha vida espiritual, eu preciso tomar algumas atitudes para que no meu futuro, aí eu interpreto e posso interpretar que a Bíblia utiliza o Espírito Santo ou Jesus Cristo como sendo aquele que seria um sacerdote fiel, que procederia segundo o coração de Deus e que teria uma casa firme, porque a Bíblia mostra isso lá no livro de Isaías. E a figura de Davi como sendo a minha e como a tua vida, porque se não formos guiados por meio do Espírito Santo de Deus, que tem posturas firmes, que tem ensinamentos que fortalecem a nossa alma, jamais conseguimos tomar atitudes que nos levem a um objetivo, que alcancemos um resultado, que principalmente agrademos a Deus. Se temos o Espírito Santo, que é o nosso guia, se procuramos agradar a Deus, ouvindo o que o Espírito Santo nos diz e seguindo os passos de Jesus Cristo, permitindo que sejamos guiados por meio do Espírito Santo, que tem um sacerdócio fiel, que procede segundo o coração de Deus, assim também seremos. Procederemos fielmente e teremos uma casa firme, prosperaremos material e espiritualmente. E é justamente este resumo que podemos fazer a respeito desta palavra que Deus tem colocado no nosso coração. Quando a gente vai falar sobre a história de Samuel e a gente começa nesse capítulo 2, não tem como a gente tocar neste assunto sem saber o que existia por detrás. O jovem Samuel, ele recebeu esta promessa, mas começou por meio de um pedido da sua mãe. Quando Ana não podia ter filhos porque Deus retirou sua fertilidade, seu esposo Elcana tinha filhos com outra mulher, outra esposa, por nome de Penina. E Ana, que não podia ter filhos, se sentia triste e era humilhada pela sua rival. Então aquela que era estéril decidiu se humilhar diante do Senhor. Sua angústia era tão grande que orava em silêncio e mexendo a boca. Ao ver esta oração, o profeta Eli imaginava que ela estava embriagada. Porém, a serva do Senhor fazia o seguinte voto: se Deus se lembrasse dela, abençoar e conceder um filho, homem, então devolveria ao Senhor. Deus concedeu o pedido e Samuel nasceu. Após passar o período de amamentação, ela coloca Samuel na casa do Senhor. E aqui começa a jornada de Samuel na casa do Senhor. E isso é importante porque nós que estamos na casa do Senhor precisamos ter claro e nitidamente quais foram as atitudes de Samuel diante desse cenário. O que ele escolheu? Quais foram os caminhos que ele procedeu diante de tanta coisa? Será que eu posso ser influenciado? Posso, mas que tipo de influência você permite? E que você possa ser influenciado pela palavra do Senhor, que neste momento irá falar o teu coração. Que você possa ser guiado por meio da palavra do Senhor para que possa agir como Samuel e ter as recompensas que o Senhor reservou para a vida de Samuel. Se você for perceber, a Bíblia deixa bastante claro que Samuel ainda era um jovem. E mesmo na sua idade, na minha idade, que sou um jovem, preciso obedecer ao Senhor e seguir assim como o jovem Samuel. E por isso tenho meditado nesta passagem. E a primeira coisa que é bastante interessante, que pude observar nesta história, e a minha intenção nesta mensagem, como já disse em outras, é que para gere o arrependimento, para que as pessoas e eu também possa analisar, porque a palavra ela é uma espada aguda de 2 fios. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. E a principal função da palavra neste momento é gerar o arrependimento, a mudança de práticas para que possamos chegar ao céu, porque é o que nos aguarda. E a primeira coisa que eu pude observar estudando a palavra do Senhor é algo bastante sério. Algo que muitas das vezes a gente quer analisar com todo o cuidado, é claro, para não ferir ninguém, mas o principal motivo
de estar falando isso é para gerar um alerta para quem está sofrendo esse tipo de coisa e gerar um alerta para quem está praticando esse tipo de coisa. Porque o Senhor não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. E por certo, ele julgará a nação. E nós devemos estar conectados com Cristo. E sem mais demora, qual é o primeiro ponto? Eli, Elcana e Penina eram manipuladores emocionais. Cuidado com os manipuladores emocionais. Talvez você possa perguntar, irmão Elton, o que é manipuladores emocionais? E isso tem base bíblica? Sim, tem base bíblica. E quando a gente vai entender o que são manipuladores emocionais, são pessoas comunicativas, inteligentes, populares, que sempre se mostra saber a solução para tudo, nunca se colocam por baixo, sempre por cima da situação. E o mais importante para identificar essas pessoas é quando você vai falar com a pessoa, ela sempre se coloca como vítima da situação que você está falando. A intenção dessas pessoas é gerenciar a sua emoção. Por isso, mostre a razão, como Ana fez. Não mostre raiva, não mostre ódio, não mostre tristeza. Seja prudente como a serpente e simples como a pomba, como Jesus falou em Mateus capítulo 10 e versículo de número 16. Então você já vê uma base bíblica aqui que o Senhor falava, cuidado com os manipuladores das suas emoções. O que é isso, irmão Elton? O Senhor está dizendo que toda pessoa que é inteligente, toda pessoa que é comunicativa, toda pessoa que é popular, ela é um manipulador de emoções? Não. Eu quero que você identifique quando você vai falar com a pessoa, vai conversar com a pessoa e a pessoa se coloca como vítima de você. Então, essa pessoa tem a intenção de gerar em você que você aflore emoções a partir disso. E a partir dessas emoções é que ela vai gerenciar a sua emoção. É por isso que o nome se chama manipuladores de emoções. E eu vou provar isso na Bíblia, que Eli, que o marido de Ana, Elcana, e que Penina eram manipuladores da emoção de Ana. Porém, Ana mostrou o segredo que eu e que você precisa agir diante desses manipuladores. E quando a gente vai observar, a primeira coisa está registrado, como já disse, em Mateus capítulo 10, versículo de número 16, que o Senhor adverte a respeito do cuidado com esses manipuladores das emoções. Quando diz assim, escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. E eu estou utilizando a nova tradução na linguagem de hoje para você entender melhor e para que eu entenda melhor o que é que a Bíblia está tentando dizer. Por que, irmão Elton, todo esse cuidado? Porque o senhor entrou nessa questão de manipulador das emoções. Irmão, porque eu estou falando a respeito do cuidado espiritual que tem na sua vida. Porque muitas das vezes a gente não observou Elias quando se escondeu da caverna, porque ele estava com depressão. E qual foi o motivo da depressão de Elias? Foi porque existiam manipuladores das emoções que tentou tirar de Elias a principal confiança dele. E a Bíblia diz que Acabe e Jezabel, principalmente Jezabel, ameaçou Elias de morte. Então tocou na emoção de Elias e tentou manipular a sua emoção e ele começou a entrar em depressão. A maioria de pessoas que entram em depressão é por conta de manipuladores de emoções. E isso é bastante sério. E o Senhor dará juízo sobre essas pessoas. E este é o principal motivo, que você, se por algum motivo, se eu, em algum momento, tomei esta atitude, por meio da palavra de Deus, Ele quer tratar contigo, para que você pare enquanto é tempo, porque assim como Ele tratou com Eli e com os filhos dele, assim tratará contigo e com a tua alma também. Deus, Ele é justo, Ele é fiel, justo juiz. A Bíblia diz assim, olha, quando um homem pega contra um homem, quem julga ele é o homem da terra, mas quando ele peca contra Deus, e por certo, o Senhor julgará se tu continuares a fazer assim.
Eu não poderia estar com essa informação só para mim, me alimentando, porque o Senhor me disse, mas se tu estás precisando desta palavra, saiba que a Bíblia, por certo, julgará essas pessoas. E irei te mostrar isso na palavra. Primeiramente, vamos explicar as atitudes de manipuladores de emoções na história de Ana. Você vai perceber que eles eram manipuladores das emoções. Primeiro, Elcana. Vamos analisar ele. Veja os erros de Elcana. Ele era marido de Ana e, ao mesmo tempo, tinha outra esposa, por nome de Penina. Ele tinha duas esposas. E a Bíblia diz assim, mostrando que ele era popular, que ele era inteligente e, mais do que tudo, Elcana, o marido de Ana, mostrava que tinha solução para tudo. E a Bíblia fala, por meio da palavra, que ele, diante do sofrimento de Ana, queria se colocar como vítima. Ana apresenta a ele um problema e, no lugar de ele apresentar a solução, ele se colocou de vítima de Ana. E essa é uma característica do manipulador das emoções, é manipular a tua emoção. Mas eu quero te dizer que por mais que tu esteja passando por uma situação dessa, confia no Senhor. Porque o Deus que permitiu tu passar por essa situação, por certo, Ele é juiz e tu vencerás. Como foi dito aqui, a tua história termina vencendo. Ninguém te toca, ninguém te fere, nem te oprime, nem com você mexe. Você tem dono, é escolhido e não está só neste caminho. E a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo de número 1, do versículo 1 ao 5, a gente vai perceber as características de manipulador das emoções que Elcana tinha sobre Ana. Porque talvez você esteja sendo manipulado. São pessoas que dizem, eu não tenho nada a ver com isso. Ironicamente, você fala e denuncia um pecado, um erro que alguém tomou e no lugar de esta pessoa que tem a postura de liderança tomar alguma atitude, ele diz, gostei, achei bonito. E você, sabendo que está errado, se começa a criar dentro de você um sentimento de raiva, de querer tomar atitude, como Pedro no jardim do Getsemane, que queria torar a orelha do soldado, mas o Senhor neste momento, Ele tem uma palavra para ti. Ele quer tratar contigo e dizer assim, continua, não tem nenhum problema contigo. Se firma em mim, se fortalece na minha palavra, que irei falar contigo, que ele irá falar contigo através dessa mensagem. Vamos analisar algumas características de Elcana como sendo um manipulador das emoções. Houve um homem de Ramataim Sofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu, e ele tinha duas mulheres. O nome de um era Ana e da outra Penina. Já está errado aí. E eu tenho uma palavra de Deus já para você a partir daí. Talvez você esteja sofrendo com a infidelidade do seu marido. E ele esteja com uma situação de Ana aqui. Que você vai perceber o que geralmente quem já começa nesse caminho errado, o que gera. E Penina, que tinha filhos, porém Ana não tinha. Alguém vai sair mal nessa história. Alguém vai ser prejudicado. Subia, pois, este homem na cidade de ano em ano, adorava e sacrificava ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias. Aí você já presta atenção que Ofni e Finéias já estavam como sacerdote antes de Samuel nascer. Os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente. Porém, amava a Ana, embora o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então Elcana, seu marido, versículo 8, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Sabe o que é que Elcana estava dizendo a Ana? Ana, quer dizer que tu não estás valorizando o sacrifício que eu estou fazendo para contigo? Eu te dou uma parte excelente do sacrifício. A Penina eu dou uma parte, mas a tua eu dou a melhor parte. Ele estava dizendo assim, mas Ana, que ingratidão da tua parte.
Ele não levou em consideração o sofrimento de Ana porque a culpa era dele. A culpa era dele, não era de Ana. Ele tinha duas mulheres. E a Bíblia diz assim, um homem não pode servir a dois senhores, porque acaba que um ele adora e o outro ele acaba trazendo mal. Ele não vai fazer o certo e igual para os dois. Adore a um. E ele falava isso da igreja e do mundo. Ou você está na igreja ou você está no mundo. E imagina falando a respeito de duas esposas. Ele não percebeu isso, que a rival, a Bíblia é clara, a rival de Ana, Penina, a humilhava, porque ela não tinha filhos. Se ele tivesse feito certo, casado apenas com uma mulher, ou se você quiser entender, tivesse apenas uma mulher, ela não passaria por isso. A culpa era dele, e ele queria colocar a culpa sobre a vida de Ana, quando ela começou a apresentar sintomas de depressão. Vamos mais para frente, a gente vai perceber a gravidade disso e como o Senhor tratará essas pessoas. Penina também mostrava que era uma manipuladora emocional. E aqui em Penina a gente pode observar o motivo principal de um manipulador de emoção. Versículos 6 e 7 do capítulo 1 de 1 Samuel. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Não preciso ir mais adiante. Esse é o principal motivo, é atacar tuas emoções. Não tem aquela... Muitas das vezes as pessoas dizem assim, você precisa gerenciar as suas emoções. Mas aqui já entra uma principal coisa, você precisa perdoar essas pessoas. O conselho que a ciência ela nos trata é se afaste. A Bíblia ela diz assim, dos maus obreiros tenha cuidado e se afaste. O Senhor, quando foi ser julgado e ele estava diante de Pilatos, ele disse assim, sabe o que é que dizem por aí a teu respeito? Que tu é rei dos judeus. Isso é verdade? Aí o Senhor mostrava que nós devemos fugir desse tipo de pessoa. Ele disse assim, é tu que está dizendo isso. É o Senhor já aconselhando a fugir desse tipo de pessoa. De maus obreiros e através de pessoas que tentam gerenciar as tuas emoções. Porque tu pode ir ao inferno por conta disso. Tu pode começar a agir por meio da carne. A Bíblia diz assim que existe uma guerra espiritual. E quem é que está alimentando o teu espírito? É o Espírito Santo? E existe uma estratégia que eu já deixo claro, que você pode tomar. Chore para Deus. Se muitas das vezes você não pode chorar diante dos homens porque querem gerenciar tuas emoções, chora para Deus, reclama para Deus, conta para Deus, porque por certo Ele tomará as providências e te honrará como honrou a Ana. Vamos para ali, o sacerdote ali foi manipulador das emoções? Vamos ver, foi sim, infelizmente. Deus mostrando já ali que só Ele é fiel, só Ele é o mediador entre Deus e o homem, e só Ele é quem pode te tirar desta depressão, só Ele é quem pode te entender neste momento que tu vê denúncias e mais denúncias, corrupções e tantos absurdos de homens, atores, por exemplo, que se passam de pastores para fazer vídeos de comédias para difamar o povo de Deus. Existem exemplos de vídeos que foram publicados em época de Natal para falar e ferir o nome de Cristo, mas eu quero lhe dizer que o Senhor já deixou claro isso, por meio do profeta Isaías. Ele disse assim, quem é, pois, que irá se igualar a mim? Quem, pois, é semelhante a mim, que se possa se igualar a mim? E a Bíblia, ele tem o maior cuidado de gerenciar as tuas emoções. A oração, por certo, gerenciará as tuas emoções. Mas existe uma atitude aqui que você precisa saber, que Ana tomou. Eli, o sacerdote, era um manipulador, infelizmente, das emoções. Mas aqui está a cura para você vencer essas pessoas. A sua confiança em Deus. Mostre a razão no lugar da emoção para essas pessoas, com inteligência. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 9 ao 18, o seguinte, só vou destacar alguns versículos. Versículo 9, parte B. Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Versículo 12, do capítulo 1. E sucedeu que, percebendo ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os lábios, porém não se movia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada.
E disse-lhe Eli: até quando estarás embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém, Ana respondeu. Aqui, quando ele declara, afirma que ela estava embriagada, já demonstra que ele era infelizmente, agindo como um manipulador de emoções. Ele não podia saber como é que ele estava afirmando a respeito disso. Qual era a intenção de Eli em dizer aquilo àquela mulher? Ela estava na casa do Senhor. E quando a gente vai observar o versículo 15, aqui está a estratégia. E isso é importante. A Bíblia diz a estratégia. Porém, Ana respondeu. Responda. Mas responda com inteligência. Não deixe gente gerir as suas emoções. Não, responda com inteligência. Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas por tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ela disse o problema, sem dizer especificamente o que era. Ela não disse o que é que estava acontecendo na sua casa. Ela não disse o que é que estava incomodando ela, mas indiretamente ela disse, não, eu estou angustiada de alma e estou derramando diante daquele que pode resolver o que eu estou passando. Não tenha a tua filha por filha de Belial. E sabe o que é que foi que aconteceu? Ela disse assim, que Deus conceda o desejo do teu coração. E sabe o que foi que aconteceu com ela depois que ela respondeu? Versículo 18, parte final do versículo. E seu semblante já não era mais triste. Muitas das vezes tu guarda mágoa, não quer perdoar, porque tu não responde, mas o Espírito Santo está dizendo, responda, por meio da minha palavra, professe. Não, eu estou amargurada de alma, porque o meu Espírito tenho derramado em oração diante de Deus, e não existe mais palavra, mas Ele irá responder a minha oração. E por certo, tu irás sair vencedor desta batalha. Porque nenhuma seta que se levantar contra ti vai prosperar. Por que, irmão, o senhor tem tanta certeza? Porque está registrado em Jeremias capítulo 9, versículo de 24, que diz o seguinte. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Quem se gloria em ter Jesus como sendo o seu sua principal fonte de confiança, por certo não ficará sem resposta. Se você ainda não entendeu o que é a conclusão de você orar e professar diante das acusações a sua confiança em Deus, sem dizer necessariamente o que é que você está passando, indiretamente você diz, eu estou amargurado de alma, estou orando para que o Senhor responda. E Ele irá responder, por isso estou agindo desta maneira. Ana só mudou seu estado de tristeza para paz quando resolveu agir com razão diante dos ataques. Qual é a ferramenta para agir com razão? A passagem afirma que ela perseverava em orar. Em seguida, quando foi interrompida da oração que fazia, mostrou o que estava fazendo. Aí, mesmo que tinha todo motivo, mesmo que não existia motivo por ela, e ela foi reprimida, ela não demonstrou raiva, ela não demonstrou ódio e nem ira. Preferiu mostrar razão. Quando pensarem que você não está agindo sem razão, que muitas das vezes você não tem a capacidade e muitas das vezes te considera como sendo um menino na fé, não se preocupe se muitas das vezes você já ouviu alguém dizendo você é um menino, só tem tamanho. Se preocupe não, meu querido, se firme em Deus. Não deixe gerir as suas emoções, mas haja com razão. E agir com razão é dizer assim, mas eu confio em Deus, eu continuo na porta. Eu não me dobro diante de Amã. Eu continuo na porta com Mardoqueu. E tu, por certo, sairás em paz dessa luta. Vamos mais à frente.
Vamos entrar na história. Depois de nós conhecermos os manipuladores das emoções, vamos conhecer Samuel. O que foi que ele fez diante disso? A sua mãe passou por manipuladores das emoções. Ofni e Finéias, com as suas atitudes, também eram manipuladores das emoções. E Samuel também passou por isso. Mas vamos ver o que foi que Samuel fez? Você já percebe que Ana passou por manipuladores das emoções, Samuel passou por isso. Mas vamos ver o que foi que ele passou? O desejo de Ana em ter um filho é semelhante a uma situação muito comum para quem tem cachorro em casa. Essa é a intenção, que seja simples para você entender. Se você não tem, eu vou explicar. Você já foi incomodado pelo choro desesperado do animal enquanto você orava? Você se levanta, vai ver o que é, e aí percebe que o cachorro foi dormir dentro de um dos quartos ao lado do seu e as pessoas estão dormindo e você não pode fazer nada. Eu passei por isso. Quando voltei a orar, falei a Deus para acordar as pessoas que estavam ali com ele preso. Quando estava quase desistindo de orar, escuto um barulho de quem se levantou da cama, girou a chave da fechadura, o cachorro parou de chorar. Imediatamente após isso, Deus falou à minha mente e ao meu coração, porque estava estudando a respeito dessa passagem de Ana. Assim eu fiz com Ana, e assim farei contigo. O desejo de Ana de ter um filho é simbolizado pelo cachorro, que foi entregue a mim. E tu não pode fazer nada, apenas orar. As pessoas que estão dentro com ele preso no quarto, sou eu, teu Deus, e meu filho Jesus, que é teu advogado. Fiel, porque o Espírito Santo está do lado de fora do quarto, orando contigo no teu quarto. Se você entendeu, existiam duas pessoas dentro do quarto, e Deus me disse, assim como existem duas pessoas dentro do quarto com um cachorro preso, sou eu e Jesus, meu filho, aqui no céu, ouvindo o teu desejo. E tu não pode fazer nada, porque ele chegou diante de mim aqui em cima. Só pode orar. E quem te ajuda é a terceira pessoa da Trindade, que está aí embaixo, não está aqui comigo não, que é o Espírito Santo a orar. Porém, sabe o significado de ouvir o choro do cachorro? É a esperança da glória. Sabe o que é isso? É receber a vitória por antecipação. É sentir o sabor da vitória. É perceber os detalhes dela. É visualizar ela estando feliz, mesmo antes dela ter chegado nas tuas mãos. Que mistério é esse? É você começar a visualizar a vitória na tua mão. E a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4 e versículo de número 12 o seguinte: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Que glória é essa, irmão Elton, que o apóstolo Paulo estava falando? Vou lhe explicar. Filipenses capítulo 3, versículo 13 ao 15, diz assim, na nova versão internacional: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. É Deus dizendo assim, visualize a vitória, visualize você sendo feliz com aquilo que você planejou. Não aconteceu, mas quando tu estiver orando, tu diz assim, Senhor, eu te agradeço, porque eu já sinto o sabor da conquista, já sinto o sabor da vitória. Como é prazeroso, como posso observar, Senhor, cada detalhe da vitória, como posso observar cada coisa que o Senhor já concedeu, mesmo não recebendo, mas eu tenho esperança de receber esta promessa. Essa é uma estratégia para lutar contra esse sentimento de angústia dentro de ti. Outro detalhe, os filhos de Eli pecavam como sacerdotes antes, durante e depois Samuel nascer. E os pecados dos filhos de Eli, Ofni e Finéias eram praticados de forma deliberada. Sabia o errado, mas praticava.
até mesmo desprezavam as ofertas do Senhor. O povo começou a desprezar coisas santas na casa do Senhor por conta das atitudes que Ofni e Finés estavam fazendo. São atitudes erradas que deveriam ser corrigidas, que são denunciadas e que são levadas como... Não sei. Será que você pode provar? Prove. E que ferem a santidade de Cristo e que levam pessoas à doença, à depressão, porque está diante dos olhos e trata como manipuladores de emoções, para manipular tuas emoções, mas não corrige. E a Bíblia diz que em 1 Samuel, capítulo 1 e 3, afirma o seguinte: todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finés, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. A Bíblia já deixa claro que eles pecavam antes de Samuel nascer nesses versículos. E no capítulo 2, versículo 22 e 23, a Bíblia afirma o que foi que o Senhor tratou com Samuel. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com mulheres que serviam da entrada da tenda do encontro. Por isso lhe perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. É Deus dizendo assim, as denúncias estavam se espalhando dos crimes deles. Veja o cenário que Samuel estava vivendo. E talvez seja o cenário que você e eu esteja vivendo nesse tempo. De denúncias. E que geram diante da santidade de Deus e da tua vida angústias, opressões. Diante deste cenário, o que é que eu posso aprender com Samuel? E aqui eu já trago para mim e para a tua realidade. Qual foi o segredo de Samuel? Enquanto os filhos de Eli faziam um errado, as denúncias se espalhavam, Samuel fazia o certo para agradar a Deus. Se antecipava. Tu é muito jovem para estar de paletó, irmão Elton, de camisa, de gravata, falando. Tu é pastor? É? Sou não, sou jovem. Mas é o amor à palavra de Deus por antecipação que vai me fazer um crente fiel. No futuro eu vou ter base. No futuro, eu vou poder dizer assim, agora, como é que eu vou tomar essa decisão? Está arraigado no meu coração a palavra de Deus. E assim como Samuel, desde jovens, por antecipação, ele resolveu fazer... Ah, irmão Elton, mas vestir uma gravata, um paletó, não quer dizer nada não. Quer dizer muita coisa, irmão Elton. Quer? Vamos ver isso aqui no 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18... Samuel continuava no serviço de Deus, o Senhor. Embora ainda fosse menino, vestia um manto sacerdotal de linho. Irmão Elton, mesmo assim o Senhor não provou que a veste quer dizer alguma coisa. Eu vou mostrar para você que tem. Versículo 26 desse mesmo capítulo. Capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 26. E o menino Samuel continuava a crescer, tanto o Senhor como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Por que, irmão Elton? Essa é a base do nossa reflexão hoje. Por quê? Vamos ver se as vestes não influenciam? Se as vestes não é uma característica daquilo que tu acredita? As vestes são importantes para identificar quem é a pessoa e seu caráter de obediência às coisas de Deus. Assim como foi Elias, o tisbita, que está registrado em 2 Reis, capítulo 1, versículo 7 e versículo 8. E ele lhes dizia, quem? Acabe morreu e o sucessor dele disse, qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro e vos falou estas palavras? E a pessoa que foi interrogada respondeu, era um homem peludo e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então, ele disse, é Elias o tisbita. Identificou a pessoa pela veste.
Isso foi uma passagem que Acabe morreu, o aliado dele caiu do trono, foi consultar outro Deus e Elias recebeu uma informação da parte do Senhor para encontrar com o mensageiro no meio do caminho dizendo que ele ia morrer porque tinha Deus, que o Deus de Israel era o único Deus. Aí quando ele volta sem consultar outro Deus, aí ele contou no tempo e disse assim, não dá tempo não de tu ir no lugar que eu te mandei e tu voltar não, o que aconteceu? Aí ele disse, foi um homem que voltou, mandou eu voltar dizendo que o rei ia morrer porque tinha Deus em Israel. Veja o erro. Aí ele diz, como é que ele se veste? A veste denuncia quem ele é. Uma das atitudes é a tua vestimenta. E para a tua vida espiritual ser tratada, 3 estratégias eu posso te dar por meio da palavra, que está registrado em Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Como assim, irmão Elton? A alegria na esperança é um mistério, irmão, de mudança de sentimento, mudando o foco da visão. Tiago fala que só é possível para quem confia e acredita que Deus dará vitória. Isso poucos fazem, pois só por meio da sabedoria que poucos pedem a Deus, mas é dada a sabedoria sem medida para quem buscar e crer. Então, a oração, a busca pela sabedoria, gera em você esse sentimento de alegria na esperança que eu já cheguei a citar, é você visualizar a vitória antes de você receber. Provar do gosto da vitória, da realização daquilo que tu queria que acontecesse, desenhadozinho, do jeito que tu queria, aconteceu. Mas não aconteceu ainda, irmão Elton, mas tu já está sentindo. Porque isso é a alegria da esperança. Que Tiago diz assim, no capítulo 1 de Tiago, versículo 9. O irmão de condição humilde deve alegrar-se ou orgulhar-se quando estiver em elevada posição. O que o Tiago está dizendo aqui não é para você ser orgulhoso, mas você dizer, Senhor, eu não tinha nada, mas o Senhor me deu tudo. Quem era eu? E hoje eu sou alguma coisa. Tiago está dizendo, essas pessoas que fazem isso estão agradecendo a Deus. Se lembra de Ana? Ela fez um cântico no capítulo 2 e disse assim, então orou Ana e disse, o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o Senhor. Não multiplicaste palavras de altíssima altivez, nem saía coisas árduas da minha boca, porque o Senhor é o Deus de sabedoria, e por ele são pesadas as palavras em balança. E é por isso que eu estou dizendo que o Senhor tratará com essas pessoas. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até Estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é que tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e faz tornar dela. É por isso que eu estou te dizendo, tu não tem um poder sobre a tua vida. Se tu estás passando por um momento de depressão, tu não tem o domínio sobre a tua vida. Quem tira é Deus, mas se apega a esses sentimentos que hoje Deus te alerta para que tu possa te fortalecer e visualizar a vitória acontecendo. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desce desde o esterco, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre ele o mundo, os pés dos seus santos guardará. Porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados desde os céus. Trovejará sobre eles o Senhor, julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exultará o poder do seu ungido. Então Elcana foi-se arramar à sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote ali. Se hoje tu agradeces a Deus porque antes tu eras humilde e hoje tu vives como alguém próspero, glória a Deus. É a palavra de Deus se cumprindo. Como disse Tiago capítulo 1 e 9, é como Ana
que diante da vitória recebeu, mas eu não recebi, irmão Elton. Mas tu estás como Paulo, ele diz assim, não é que eu tenha alcançado, mas eu vou alcançar. Não é que eu tenha chegado, mas eu vou chegar, porque eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Que ele disse assim, meu filho, hoje você está como uma mulher que vai ter parto. Você sente dor, você sente lágrimas, mas quando cumprir o desejo do teu coração, assim será como uma mulher que vê o filho que não se lembra das dores, não se lembra do tempo de angústia, assim farei contigo. E a Bíblia, quando fala a respeito disso, e falou o meu coração, para que eu pudesse observar esses pontos da vida de Ana, esses pontos da vida de Samuel, mas que pontos, irmão Elton? Samuel, ele se procurava fazer a vontade de Deus. Primeiro, ele procurava se envolver nas coisas do Senhor por antecipação, procurando se interessar pela leitura da Bíblia, pela oração, pelo jejum, por procurar conhecer mais o Senhor, que é isso que ele se agrada, e chegou ao ponto de mais do que isso, ele ouvia a voz do Senhor. A Bíblia diz no capítulo 3 que Deus fala com Samuel. E depois que ele teve a iniciativa, por antecipação, de ler a palavra, de se vestir como um sacerdote se vê, com paletó, com gravata, com camisa social, falando do meu tempo, talvez na sua igreja não seja nesse padrão, mas o padrão que seja a figura que ele lidera, este é o padrão do sacerdote da sua igreja. Então ele se antecipou e Deus falou com Samuel, honrou, primeiro fez promessa a quem o liderava, dizendo, no capítulo 2, e versículo 35 e 36, eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração, e a minha alma e eu edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar do resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele, por uma moeda de prata, por um bocado de pão, e dirá, rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Além de mostrar claramente o seu interesse por se vestir como um sacerdote se vestia, ele meditava. É por isso que a Bíblia diz assim, ele será um sacerdote fiel, porque ele medita na lei do Senhor. Aí o Senhor resolveu investir na vida de Samuel ainda jovem. No capítulo 3, a Bíblia diz, eu não vou ler todo, mas a Bíblia diz no capítulo 3, se você quiser acompanhar, que o Senhor falou com Samuel antes que a lâmpada de Deus se apagasse. E existem alguns estudiosos que dizem que a lâmpada de Deus significava o período em que o Senhor falava com o sacerdote, ou seja, antes que a lâmpada de Deus se apagasse do templo do Senhor, o Senhor chama Samuel. E Samuel diz, eis-me aqui. Aí o Senhor chama Samuel por 3 vezes, ele vai ali pensando que Eli estava chamando. Mas na terceira vez que ele foi ali, ele entendeu que o Senhor queria falar com Samuel. Aí ele diz, quando a voz te chamar mais uma vez, tu diz, fala, Senhor, porque teu servo ouve. E quando o Senhor falou com Samuel, e ele disse, eis-me aqui, porque o teu servo ouve, o Senhor confirmou a promessa que falou primeiramente para Eli. É por isso que eu estou dizendo que o Senhor trata com essas pessoas, manipuladores de emoções, porque ele tratou primeiro com o manipulador de emoções, que foi Eli, Ofni e Finés, dizendo, olhe, eu suscitarei, já está reservado no meu coração quem é o que vai te substituir. Aí o Senhor, a mesma palavra que deu a Eli, tratou com Samuel, dizendo, no capítulo 3, versículo 13 e 12, 13 e 14. Vamos começar do 11? 11, 12, 13 e 14 do capítulo 3 de 1 Samuel. E disse o Senhor a Samuel, eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado. Contra a sua casa começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber o que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque fazia-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca, jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli
com sacrifício, nem com ofertas de manjares. E a Bíblia diz que Samuel, quando ouviu isso, ele temeu. Foi Eli quem o interrogou para perguntar o que o Senhor tinha falado a ele. E quando Samuel diz o que o Senhor tinha falado para ele, aí Eli diz assim, que o Senhor cumpra o que ele disse. E o Senhor cumpriu. No mesmo dia, Ofni e Finés morreu. E Eli também morreu. E o Senhor colocou Samuel. E talvez você já saiba o motivo desta mensagem. É que lá na frente, quando Saul, que foi rejeitado pelo Senhor, começou a tomar atitudes que demonstravam que ele era um rejeitado, a Bíblia diz que o Senhor, por meio de Samuel, já tinha dito a ele que ele era um rejeitado. Mas Samuel, com pena, não disse isso a Saul, mas disse assim, ó, fica aqui que eu vou falar com o Senhor. Quando eu voltar, eu vou contigo sacrificar. E Saul não respeitou, foi sacrificou, atravessou na frente e sacrificou. Aí quando Samuel volta, diz assim, o obedecer é melhor do que o sacrificar. Talvez, muitas das vezes, a gente quer trazer a literalidade desse texto para o sacrifício. Eu não vou me expor numa rede social, tá se sacrificando em vão, irmão Elton. Não é esse o que o texto diz. A partir do momento que você procura meditar na palavra de Deus, você está obedecendo. A Bíblia diz assim, quem sabe o certo e não faz, peca. Você esqueceu disso? Então, se você baseia a sua vida na palavra e procura, como um bom obreiro aprovado, falar a palavra, então você está certo. Obreiro é quem faz a obra. Você está obedecendo. E obedecer é melhor do que o sacrificar. E por que Samuel disse isso? É porque na história dele, e é por isso que ele foi um sacerdote fiel. Eu já estou encerrando essa mensagem. O que é fazer-se agradável diante de Deus? É hoje, por antecipação. Se veste como sacerdote, lê a palavra, o Senhor vai falar contigo, vai fazer promessa, vai investir na tua vida, tu vai passar a conhecer a voz do Senhor. Ele vai te revelar os segredos da palavra. Pela fé ele vai te dar o dom da ciência, ele vai te batizar com o Espírito Santo, ele vai derramar os dons espirituais sobre a tua vida. E sabe por que foi que Samuel disse isso? Porque no início da mensagem eu disse, se você pratica a sua vida baseado na palavra, no futuro eu serei alguém que vai firmar a minha vida na palavra e eu vou agir certo, porque eu estou hoje investindo por meio da palavra. Samuel viveu isso quando Ofni e Finéias ia lá no sacrifício dos outros, cutucar com um garfo para pegar o sacrifício dos outros, para comer. E se não desse, ele tomava força. É por isso que ele disse que o sacrificar é como se ele dissesse, Saul, tu estás querendo tomar a minha função? Eu sou humilde, eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde eu vim. Pode tomar a minha função. Pegue a minha função e exerça a minha função. Um líder humilde pegue e exerça a minha função. Mas o obedecer é melhor do que o sacrificar. Samuel, na postura de líder, de um líder sério, ele disse assim, eu quero te ensinar a obedecer, não quero ser um manipulador das tuas emoções. Quando tu demonstrar que tu estás ferido, eu vou curar tuas feridas. Quando tu demonstrar que tu estás fraco, eu vou te fortalecer. Não é quando tu demonstrar que, meu Deus, as denúncias que estão acontecendo, não precisa disso. Aí o teu líder diz assim, gostei, tô achando bom, tu pode provar? Tentando manipular tuas emoções para você demonstrar raiva, demonstrar que está querendo ser alguma coisa, para ele, a partir desse desejo, no lugar de te fortalecer, te enfraquecer e tu deixar a casa do Senhor, entrar em depressão. E a Bíblia adverte dizendo assim, obedecer é o melhor que o sacrificar. A tua chamada não é para ser um manipulador de emoções, mas é para tu edificar o caído, levantar o que está sem força, visitar os que estão enfermos. Esta não é a chamada de Deus na tua vida. Tu vais provar que tem chamada mostrando isso às tuas ovelhas. A que estiver no sul, a que estiver no norte, a história de Israel, que eles estavam espalhados. E o Senhor levantou Davi para unir todas aonde estivesse. E é tão interessante, e eu vou finalizar isso daqui. Veja o que diz no capítulo 3, do versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante ali, e a palavra do Senhor
era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Aí você vê porque ele era um jovem exemplar. Aí você vê porque ele era agradável diante de Deus e dos homens. Porque Deus não falava com ninguém, mas falava com ele. E ele não guardava. E por isso estou falando isso para você. Porque ele falou para mim e eu estou falando para você. Não quero glória para mim. Não quero nada para mim, mas eu quero que esta palavra chegue ao teu coração, porque arde no meu coração aquilo que diz em Ezequiel, o atalaia, que não disser aquilo que o Senhor mandou ele dizer, e a pessoa morrer na iniquidade porque não recebeu o aviso, o sangue desta pessoa que morreu na iniquidade eu vou requerer do atalaia. Agora, se avisou e continua errando, ele vai morrer na iniquidade dele, mas tu livrarás a tua alma. Este é o verdadeiro evangelho. Não é que eu esteja lhe instigando ou lhe incentivando a colocar um plano de carreira na sua vida. Eu vou ser um pastor. Não. Eu estou dizendo para você ter um plano de carreira para o céu. É você focar e dizer aqui, eu não vou manipular a emoção de ninguém, mas se tiver um caído, eu vou levantar. Se tiver um ferido, eu vou acolher. Se tiver um errado, eu vou correr atrás de fazer o certo. Se alguém se levantar contra ti, vai cair. Vai vir por um caminho e vai voltar para o certo, porque o Senhor vai fazer fugir para o certo caminho. Mas viva o verdadeiro evangelho. Se o Senhor tem uma chamada na tua vida, Ele vai te colocar. Você vai subir, auxiliar, diácono, não sei o que é que tem de nível hierárquico na sua igreja. Mas você vai chegar onde o Senhor quer. Mas você precisa saber o fundamento da vida de quem vive o verdadeiro evangelho. É esse. É leitura da palavra, é vestir-se como um sacerdote. Qual é o padrão da tua igreja? Se veste igual a ela. É pro céu que tu quer ir, então se veste igual. Lê a palavra. Porque o Senhor falará contigo num período escasso, em que ninguém ouvia a palavra de Deus. Ele vai falar contigo e tu vai falar aquilo que Deus te disse. E esta é a informação que Deus quer te dar para a tua vida. Se tu estás passando por líderes que estão querendo manipular tuas emoções, se apega a isso. Se te feriu quando tu denunciou o erro, tentando acertar e mostrar que o verdadeiro evangelho não é esse, não tem necessidade de estar fazendo esse tipo de atitude, defendendo erros diante de tanta denúncia de corrupção, continua lendo a palavra, persevera em oração, tenha a esperança da glória que um dia o Senhor vai te dar. Eu não recebi, mas visualiza a vitória. E confessa a tua fé de forma indireta, porque eu estou amargurado de alma, não me tenha por filho de Belial, por ter estar falando desse tema aqui, dizendo de denúncias que está vivendo nessa época. Não tenha por filho de Belial, não seja um manipulador de emoção, mas um edificador como Jeremias. Eu te levantei para plantar, para levantar. E que Deus continue me abençoando e te abençoando, porque este é o verdadeiro evangelho. E assim como nós cantamos no começo, a tua história termina vencendo. Que Deus continue te abençoando e que esta palavra possa trazer edificação para a tua vida. Que Deus abençoe.